Olá, boa tarde. Vamos começar então a nossa live. O que nós vamos falar hoje sobre o que será que interfere no comportamento das crianças? Alá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E hoje eu quero trazer um assunto que nós, mães, muitas vezes enfrentamos essa dificuldade, né? Qual será que é a melhor maneira de nós ajudarmos os nossos filhos? Principalmente quando eles têm um comportamento desafiador, um comportamento que a gente sabe, né? Nós somos mães. A gente sabe que o nosso filho não está bem. E a maneira que geralmente as crianças escolhem de se comunicar, de nos falar algo, né? Quando elas não estão bem, geralmente crianças pequenas chorando, às vezes gritando, ou tendo algum comportamento que a gente pode identificar como desafiador. Essa resposta, na verdade, ela parece simples, mas ela não é tão simples assim, porque é importante a gente entender primeiramente do desenvolvimento infantil. Como que o cérebro da criança é formado e como que o comportamento, qual que é a parte genética, a parte do ambiente, como que é tudo isso, né? Então, quando a gente junta todas essas ferramentas, é mais fácil a gente entender realmente o que acontece no cérebro da criança. Eu gosto de falar que quando a criança nasce, imagina que você vai lá na loja e compra um computador. Ele vem, né, praticamente pouquíssima memória, só realmente a memória do computador que foi usado ali para começar aquele computador. E quando a gente fala no nosso cérebro, né? O nosso cérebro ele é feito por neurônios e esses neurônios fazem conexões e é assim que a gente aprende. Então, quando um neurônio vai se conectando no outro, né? É feita essa conexão, milhares de conexões, é claro, não é uma só, mas é assim que nós aprendemos, é assim que as crianças aprendem, interpretando o mundo pela sua própria visão, né? Então, é muito importante a gente entender que tudo que a criança está aprendendo, ela está aprendendo pelo que ela está vivenciando, vivendo ao seu redor. Então, como funciona? Como que o comportamento de uma criança ou de um adulto, né? Como que ele se forma? Nós sabemos que nós temos duas parcelas. Uma parcela é a parcela genética. Então, nós nascemos com uma predisposição. Exemplo, né? Eu gosto de dar exemplo para ficar mais claro. Imagina que nós temos a semente de uma planta. Então, essa seria a genética daquela planta. Claro, ali vai ter vários dados que já vai ser da planta mesmo, não tem como eu mudar. Independentemente de onde eu colocar aquela planta, ela vai germinar, né, sendo o que ela é. Então, o cérebro da criança é muito parecido. Parte vem dessa genética. Geralmente, de 40% a 60% é genético. Mas e a outra parcela? Da onde vem? Voltando a falar da semente, imagina que você tem uma semente de uma planta e conforme você vai cuidando dela, isso vai determinar se ela vai ser saudável, se ela vai estar tendo a necessidade de água, alimento que ela precisa, né, para crescer de forma saudável. E uma criança, nós também alimentamos ela
de várias maneiras, né? Então, o cérebro dela, aos poucos, ela vai aprendendo através da nossa repetição, mostrando para ela. Muitas coisas já são instintivas, né? Por exemplo, ela sabe que ela tem que tomar leite, então isso já vem programado de fábrica, né? Então, olha como a natureza é divina e maravilhosa, né? Então, a criança, ela já nasce e devagarzinho, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai tendo as suas próprias experiências e aquilo vai marcando durante a vida dela toda. Só que do 0 aos 3 anos é onde ocorre o maior aprendizado de uma pessoa. É até os 7 anos, mas do 0 aos 3 anos é onde o desenvolvimento do cérebro da criança, ele se desenvolve muito rapidamente. Falando de um termo mais científico, né? Essa parte nós podemos chamar de neuroplasticidade. E o que significa essa palavra um pouquinho diferente, né? Ela significa que a criança, ela está aprendendo rapidamente, o cérebro dela está sendo alimentado por informações que irão marcá-la para o resto da vida dela. Embora a gente não tenha essa consciência, claro, né, do 0 aos 3 anos. Mas todas essas primeiras experiências que a criança tem, com certeza vai fazer parte do comportamento dela e como ela vai reagir, né, ao que acontece na vida dela. Então, se nós fôssemos acompanhar o crescimento infantil, fase a fase, nos 3 primeiros 3 meses, nos 6 primeiros meses, no primeiro ano de vida, né? A gente consegue ter uma visualização de maneira geral, né? Como as crianças se desenvolvem. Claro que nós sabemos hoje que cada criança tem um tipo de desenvolvimento, um tipo de aprendizado diferente de outra. Então, nunca uma criança é igual a outra. Isso também se explica por que irmãos criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, no mesmo ambiente, né? Tem visões diferentes do mesmo mundo. Então, cada um de nós tem uma interpretação própria do nosso mundo ao nosso redor, e isso vai com certeza dizer sobre o nosso comportamento também. Inclusive, crianças gêmeas, por exemplo, é um grande exemplo, nasceram no mesmo dia, né, quase do mesmo horário, elas se desenvolvem, né, no mesmo período de tempo, mas elas são totalmente diferentes. Cada uma tem o seu próprio temperamento e depois o seu comportamento, né? Então, parte é genética. A parte genética não tem como a gente mudar, mas a parte ambiental, o que acontece ao redor dela, vai interferir sim no desenvolvimento da criança. Nós sabemos hoje que as crianças, para elas se sentirem seguras, por exemplo, para elas aprenderem, né, elas precisam se sentir seguras. Por isso que é muito importante nós cuidarmos da parte emocional das crianças. Por quê? Nós queremos garantir que ela vai ter um desenvolvimento infantil saudável, né? Durante a vida dela, na parte da infância. Então, a gente consegue ver, pegando ali dados, né, da primeira infância, por exemplo, o que a criança, exemplo, o que a gente espera que uma criança de 6 meses ela já esteja fazendo, 1 ano, e a gente procurar ver se o nosso filho está acompanhando o desenvolvimento infantil.
Por isso que é muito importante a gente prestar muita atenção, nós, mães, estarmos muito atentos ao desenvolvimento da criança, né? Se ela já está, se ela fala, por exemplo, olhando nos olhos, se ela tem um contato visual, como que ela se interage com a mãe, com as pessoas ao seu redor, e isso desde pequenininha, né? Então é possível sim já ajudar as nossas crianças desde pequena. E claro que exemplo é o autismo, né? Ele pode ser identificado muito cedo. Então, por isso que é muito importante a observação de nós mães. Então, conforme a criança vai crescendo, qual que é o nosso papel como mãe? O nosso papel como mãe é proteger os nossos filhos, cuidar para que elas tenham um desenvolvimento seguro, né, ao longo da vida, e garantirmos que nós estamos cuidando de todas as áreas, tanto a alimentação, quanto ao sono, em todos os aspectos, e claro, da parte emocional. E a parte emocional, ela está muito ligada com as interações que a criança tem com nós, mães e pais, e também com as pessoas ao seu redor. Então, é muito importante que a criança se sinta bem, segura, para ela também se desenvolver de forma mentalmente falando saudável também, né? E claro que se a criança ela se sente segura, nós sabemos que ela não vai ter um alto índice de cortisol. O que é o cortisol? É aquele hormônio do estresse que nós não desejamos. E o que acontece, por exemplo, quando a criança ela está com estresse ou que ela não se sente segura por algum motivo? É como se o desenvolvimento dela infantil fosse interrompido, né? Onde ela passa a não mais acompanhar o desenvolvimento esperado de uma criança. Então, ao longo do tempo, ela pode ter várias consequências. Uma delas é, às vezes, não falar, né? Na época que é esperado ela estar falando as primeiras palavrinhas, ou ela não estar andando, e qualquer tipo, né, do desenvolvimento dela, motor, cognitivo, ser afetado. Então, é muito importante que a gente olhe com muita atenção as nossas crianças. Por quê? Porque vai, sim, determinar o comportamento delas através das suas próprias experiências. Então, o ambiente que a criança vive, ele é altamente determinante para um bom comportamento da criança, né? Que ela tenha calma, tranquilidade suficiente e necessária para se desenvolver. Então, nosso primeiro papel como mãe é enxergar, né, os nossos filhos e mostrar que eles estão seguros ao nosso lado. E muito importante a gente entender que os nossos filhos, né, desde pequeno, eles vão estar nos copiando. Isso também a gente pode explicar pela neurociência que as crianças, hoje nós sabemos que nós temos um neurônio espelho. E qual que é a finalidade desse neurônio espelho? É como se ele copiasse inconscientemente. Então a gente está a todo momento aprendendo e copiando as pessoas que estão ao nosso redor. E isso de maneira inconsciente. Então é muito importante que desde cedo a gente cuide com que nós
estamos ensinando as nossas crianças? Quais valores nós estamos ensinando às nossas crianças? Como eu falei, é uma parte da vida onde o nosso cérebro tem maior atividade, onde está aprendendo muito rapidamente. Por isso que crianças aprendem muito rápido um novo idioma ou coisas, primeiramente, que elas não estão preocupadas com o julgamento das pessoas ao redor delas. Elas querem aprender de maneira natural. Então, nós pais precisamos estar muito atentos e cientes a tudo isso, né? E, mais uma vez, porque quando a criança ela está estressada ou ela não está bem devido a muitos fatores, como eu vou comentar aqui, né? Isso vai sim interferir no comportamento dela. E quais fatores a gente poderia falar? A gente poderia falar vários, mas um muito importante é a criança estar calma, no ambiente tranquilo, né, onde ela se sinta segura. É algo muito importante que a neurociência nos mostra em qualquer fase da nossa vida, mas principalmente na primeira infância, é importante o sono das crianças. É durante o sono que o nosso cérebro ele está ali selecionando o que é importante ele guardar e o que é importante, o que não for importante, ele vai descartar. Então, é como se o nosso cérebro, durante o sono, fizesse uma autolimpeza, né? Onde ele vai concluir o que é importante para a sobrevivência dele, lembrando que o nosso cérebro, ele é pré-programado para nós sobrevivermos. E qualquer fato que possa parecer medo ou perigo, né? A gente vai ter cortisol e vai atrapalhar em tudo na nossa vida, na nossa cognição, no nosso comportamento, em todas as áreas da nossa vida. Então, o que poderia, sim, nós sabemos influenciar no comportamento das crianças? Primeiro, então, o sono, né? A criança precisa, sim, dormir. Nós precisamos, claro, monitorar isso. Estar num ambiente tranquilo, onde ela possa dormir bem, né? Não só dormir, mas dormir bem. Outro ponto, claro que é a alimentação da criança, né? O que ela vai estar ingerindo, isso é muito importante. Então, claro que sempre ter a orientação de um pediatra, de alguém que esteja acompanhando a criança. E não menos importante, claro, que a parte emocional da criança também. Então, desde pequena, as crianças já conseguem se sociabilizar, né? Elas conseguem observar o mundo delas devagarinho, conforme ela vai crescendo, e ela vai se interagindo. Claro que a primeira pessoa que a criança vai interagir é com a própria mãe, né? Onde ela está, claro, conectada com ela, né? Mas é muito importante a gente entender que durante a infância, vários fatores interferem no comportamento da criança. Às vezes a criança tem algum comportamento mais desafiador, né? Ou uma birra, por exemplo. E é importante a gente saber o que está causando aquilo. Então é muito importante que nós, mães, a gente esteja olhando de todas as nossas maneiras, né? Todas as formas que a gente pode identificar. Porque uma birra, um comportamento, ele não nasce de uma hora para outra, né? Ele vai indo em várias fases,
algo que está incomodando a criança, só que ela não tem como falar. Ela não encontra um meio de se comunicar. Então, geralmente, a criança chora, ou ela pode gritar, ou ela pode ter algum outro tipo de comportamento que não é desejado. Então, nós, mães, somos, lembrando que nós somos a primeira professora dos nossos filhos. Antes mesmo da criança ser cuidada por outra pessoa, nós, mães, temos essa responsabilidade. E é importante que a gente entenda as nossas responsabilidades para que a gente possa, ao longo da vida, poder orientar os nossos filhos da melhor maneira, né? Queria agradecer todos que estão aqui na live. Lembrando, né, para quem não me conhece, meu nome é Karen Neira. Eu sou especialista em neurociências, psicologia positiva, mindfulness ou atenção plena. E também sou especialista em educação infantil. E qual que é o meu propósito? É ajudar mães a entenderem o desenvolvimento infantil e entender qual que é o nosso papel. Como que a gente pode ajudar os nossos filhos? Eu costumo dizer que mãe, a gente nunca quer errar, né? A gente nunca faz algo pensando que não é o melhor para o nosso filho. Só que, às vezes, a falta do conhecimento nos faz agir de maneira que, às vezes, se eu tivesse um conhecimento maior, eu poderia ajudar mais os nossos filhos. Então, esse é o meu propósito, é trazer conhecimento para que você possa entender melhor o seu filho e como ajudá-lo em todas as formas, né? Principalmente no comportamento, em como ele vai se desenvolver ao longo da vida. Gostaria de dizer que eu farei várias lives. Por quê? Porque é importante, é muita informação para eu poder trazer aqui, né, e num único momento poder te falar. Mas eu estou vendo aqui, ai, querida, do Terra Olivia, querida, que prazer em vê-la aqui. A Wanda também está aqui, sejam todas muito bem-vindas. Wanda, muito obrigada, querida, por estar aqui. Pessoas maravilhosas, né, que trabalha também com crianças, que cuidam de crianças, e que a gente possa cada vez mais ter mais conhecimento e ajudar cada vez mais as mães e as crianças, porque muitas vezes o trabalho de uma professora, de uma educadora, né, não é possível sem a ajuda da mãe, sem a ajuda. Por quê? Lembrando que a mãe é a primeira educadora do filho, né? Nós que vamos estar ali ensinando. E algo muito importante que eu gostaria de dizer os nossos filhos, eles não fazem o que a gente fala, eles fazem o que a gente faz. Então, é muito importante que a gente observe o que a gente está fazendo, para os nossos filhos copiarem, né, a nós. Um exemplo, se eu quero crianças, se eu quero que meu filho tenha conhecimento, que ele precise ler, só que para eu ensinar o meu filho a ler, eu preciso mostrar para ele o que é ler. É só um exemplo, né, do nosso papel como mãe, como primeira professora dos nossos filhos. Como eu falei, eu farei durante essa semana várias lives, tá? Geralmente 12h35, eu vou tentar deixar esse horário. Caso você não possa, eu vou deixar gravada essas lives. Eu acho que é muito importante
para que a gente tenha esse conhecimento, né? E que a gente possa, sim, cada vez mais ajudar as nossas crianças, os nossos filhos, ou se você é educadora, ajudar cada vez mais as crianças que você cuida, né? Eu sei que a maioria de nós, porque eu também sou educadora, nós também somos mães. Então, nós temos esses dois papéis, né, que são muito importantes na vida das crianças. Mas eu gostaria que vocês, eu não tenho como ficar lendo aqui tudo, tá? O que eu gostaria de pedir para você que está aqui? Deixe para mim perguntas. Podem me enviar mensagens e eu vou, durante a semana, durante as lives, tentando responder todas essas perguntas, tá? Eu acho muito importante essa interação para que eu possa te ajudar cada vez mais. Então, queria pedir para você seguir aqui esse Instagram, que eu estarei sempre trazendo informações para nós, mães, ajudarmos cada vez mais os nossos filhos, né? A gente não quer, às vezes, saber de algo tarde demais, né? Nossa, se eu tivesse essa informação, Karen, por que eu nunca aprendi isso, né? Eu falo que se eu soubesse tudo que eu sei hoje, muitas coisas a gente faria diferente. Então, olha como o conhecimento, ele pode nos ajudar, né? Em todas as áreas. E principalmente ajudar nós, mães, no desenvolvimento, no cuidado dos nossos filhos. Eu acho que quando a gente é mãe, tenho certeza, quando a gente é mãe, a nossa maior preocupação deixa de ser a gente, né? E o número 1 é o cuidado com o nosso filho. O que eu posso fazer para ajudá-lo e evitar tantos problemas no futuro também? E algo muito importante que eu gostaria de dizer cuidado, que às vezes a gente pensa que está ajudando os nossos filhos, só que nós estamos super protegendo eles, sendo que a gente pode cada vez mais cedo ensinar os nossos filhos como eles lidarem com as suas emoções, entenderem sobre as suas emoções, né? A gente sabe que hoje as emoções, nós somos emocionais, nós somos animais racionais e emocionais, né? Nós somos guiados pela nossa emoção. E se nós não entendermos isso, as nossas emoções irão nos prejudicar em qualquer área da nossa vida. Mas nós queremos crianças saudáveis, filhos saudáveis, seguros, onde eles saibam o que querem e saibam como conseguir o que eles querem, né? Mas para isso, eles precisam da nossa ajuda. A criança, a gente sabe hoje que o cérebro de uma criança, ele só vai estar desenvolvido aos 18 anos. E cada vez mais a gente vê que essa idade está cada vez sendo mais tarde ainda, tá? Até os 24 anos. Então, olha só como é importante a gente ensinar as crianças, porque elas ainda não têm o cérebro formado. Elas ainda não conseguem, por si só, embora às vezes o adolescente, né, ele pensa, não, eu já sei, mas a estrutura cerebral, ela ainda não está pronta. Então, ela precisa, sim, da nossa ajuda. Claro, da ajuda da mãe, que possa orientá-lo da melhor forma possível, né? Os nossos filhos. Mas queria agradecer a presença de cada um de vocês. E deixem para mim perguntas aqui. Como eu falei, eu sou especialista em neurociências e o meu papel é ajudar você que é mãe e que quer cuidar do seu filho, né? Que ele cresça de forma saudável em todas as áreas,
cognitiva, emocional, motora, todas elas. Então, esse nosso papel como mãe é muito importante. Antes mesmo da escola, antes mesmo de qualquer pessoa cuidar do nosso filho, nós somos a primeira pessoa, primeira educadora deles. E vamos ser, né, enquanto estivermos juntos, né? Então, eu aguardo você para a próxima live. Fique atento aqui. E, por favor, me envie mensagens com dúvidas e que a gente possa tirá-las ao longo desses dias que eu farei essas lives, tá bom? Eu te espero e muito obrigada!